Eu considero fundamental a participação da juventude porque a juventude tem a força. Quando se precisa de energia, eu acho que a juventude tem um papel fundamental. As ruas, quando ocupadas, elas são um importantíssimo mecanismo de constrangimento do sistema político formal. Olá, olá! Tá começando mais um podcast da Rádio NF. Fora Bolsonaro é um clamor da população brasileira. Nesse mês de novembro, o povo vai ocupar as ruas de novo, pedindo a saída do presidente da República. E a participação dos jovens é cada vez maior nas manifestações. Vamos bater um papo sobre isso com o músico e fotógrafo Wagner Leonardo e com o cientista político George Gomes Coutinho. Podcast da Rádio NF, Política, Sindicalismo e Movimentos Sociais. Primeiro a gente vai bater um papo com o músico e fotógrafo Wagner Leonardo. Oi, Wagner, é um prazer ter você aqui com a gente no podcast. Opa, muito obrigado pelo convite, agradeço demais estar participando desse podcast. Wagner, você é um jovem de 18 anos e já frequenta manifestações políticas há um tempo. O que te levou a participar? Sim, eu tenho 18 anos e desde os 13, 14, assim, eu sempre participava dos atos com meu pai, assim, tocando e tal. E depois que eu fui ficando mais velho, eu comecei meio que conhecer uma galera da juventude e tal, essas paradas assim, a gente meio que vem se organizando politicamente. E o que me leva, tipo, a participar desses atos hoje é a indignação, né, cara, com tudo aí. Esse rolê todo de pandemia e tal, a demora que teve para chegar as vacinas, o discurso incoerente do presidente e tal, a ignorância de tudo. Então isso me leva, tipo, a ir pra rua. Teve até um rolê que a gente teve que ir pro Rio para ser contra a PEC número 30, eu acho que foi isso, não me lembro muito bem agora. Então, o que me move a participar dos atos é a indignação, tá? O não comodismo, que muitas vezes a gente fica muito acomodado com as coisas. E hoje em dia eu não me acomodo muito com as coisas assim. Então, o que me move a participar de atos e etc. é a indignação. Você considera que a participação da juventude, especialmente nos atos fora Bolsonaro, é fundamental? Eu considero fundamental a participação da juventude porque, bem ou mal, cara, a juventude tem a força, não, tipo, menosprezando o pessoal que é mais velho e tal, assim, mas quando se precisa de energia, tipo, pra fazer um ato, sei lá o quê, e essas paradas, tipo, precisa de muita energia mesmo e tal, eu acho que a juventude tem um papel fundamental. Sem contar que a juventude, ela tá muito mais disponível à luta do que o pessoal mais velho. Então, tipo, se você organizar um ato e um amigo for chamando outro, a galera jovem, assim, com certeza vai todo mundo. Já o pessoal mais velho geralmente tem mais compromisso com o trabalho. Não que a juventude não tenha, tipo, eu também tenho compromisso com o trabalho e tal, mas tem família, tem toda essa preocupação. E a juventude também tem, mas, tipo, por ser jovem, tem mais energia para pôr a cara, ajudar a panfletagem, etc. Eu acho que se torna uma peça, não vou nem falar uma arma, porque, tipo, sei lá, se torna uma peça fundamental na luta da juventude, assim, como sempre foi em respeito a 64, essas paradas tudo. Acho que a juventude é o gás que tem para nossa luta. Além de participar, você também fotografa os atos, certo? Além de participar dos atos, eu fotografo, tipo, eu e o Gabriel, que é um parceiro, assim, a gente é os fotógrafos da JS e tal, e eu já tava com esse rolê de tirar foto há um tempo. Aí eu me organizando politicamente com esse pessoal da JS, aí eu comecei a tirar fotos dos atos e tal, pra manter a página ativa, e o Gabriel tinha me ajudado muito, que ele que me prestava a câmera quando eu usava sem. Eu participo dos atos, às vezes eu faço fala, mas nem sempre, porque eu não acho necessário toda vez que eu for no ato eu fazer fala, porque eu acho que a militância em si, ela não é só você, tipo, fazer a fala lá na frente de todo mundo bonito e todo mundo gravar e você divulgar. Acho que a militância é muito mais o que acontece nos bastidores, tipo, você tirar a foto do ato, você ajudar a organizar o ato, tem tudo isso, que muita gente às vezes não considera militância, que
é uma tecla que eu sempre bato com o pessoal fala assim, ah, Vaguinho, você tem que fazer a fala, tal, porque você é isso. Eu, não, brother, não preciso fazer fala, tipo, a minha militância é isso daqui, eu tô tirando fotos, organizando junto com vocês, então, tipo, pra que eu vou falar, sendo que alguém da minha entidade já falou, eu só vou repetir o que ela falou praticamente, então, não acho necessário. Então é isso. Eu fotografo, tiro foto de tudo lá, cubro o ato, ajudo às vezes também no GT de segurança. E é isso. Você conversa sobre política com os seus colegas, com as pessoas da sua idade? Sim, cara, eu agradeço muito assim, ao universo pelos amigos que eu tenho, porque bem ou mal quando a gente discorda de alguma coisa, a gente sempre tá num diálogo. E atualmente na UJS, assim, tipo, a gente como juventude organizada, a gente sempre troca essa ideia, tipo, com a molecada. Muitos amigos se filiaram depois, conversaram comigo e tal, essas coisas. E é sobre isso, cara. A gente não pode, tipo, ser ignorante, tipo, ainda mais na juventude, que a gente conhece coisas novas, etc. Se a gente for ignorante na juventude, acabou praticamente. Se a gente não ter a paciência de conversar, a gente vai esperar para ter paciência, o quê? Quando ficar velho, tipo, não tem sentido. Então a gente sempre troca essa ideia, a molecada sempre está aberta a conhecer, para saber quem é essa galera que, tipo, tá sempre nos atos e tal. Porque tem uma diferença entre você ir pro ato sozinho e você ir pro ato com a galera, tipo, de uma juventude, de um partido e etc. Porque tem toda a questão de chegar, toda a questão de você não estar sozinho quando você for embora, que é preocupante hoje nas lutas, que muita gente tenta fazer maldade. Então, agradeço pela galera, tipo, participar e estar sempre braços e ouvidos abertos, tipo, para entender um pouco mais sobre a luta e depois, se quiser, também fazer parte dessa luta. Você tem uma presença constante nas redes sociais e um número considerável de seguidores. É um bom ambiente para falar de política? Cara, eu costumo dizer que tudo é política. Tudo é política. Então, no meu Instagram, o pessoal sabe que eu sou fora Bolsonaro, o pessoal sabe que minhas ideologias são mais puxadas pra esquerda. Só que, tipo, no TikTok, eu meio que enfrentei meio que uma barreira, assim, quando o pessoal meio que descobriu que, tipo, eu era de esquerda. No Instagram, eu sempre postei, tipo, que eu sou contra esse governo, que eu acho várias atrocidades erradas e tal. Essas paradas. Já no TikTok, que eu tenho mais seguidores, tipo, acho que uns 35 mil agora, por conta, tipo, da obra que eu trabalhava, o pessoal se identificava. Muita gente meio que queria cair de hate em mim, por achar assim, ah, não, só fica lá fazendo seus vídeos na obra, não se mete em política não, que sei lá o que, isso daí é tudo errado. Só que eu falava, mano, um dos motivos de eu estar trabalhando na obra hoje é envolvido com política, porque a maioria do pessoal que trabalha comigo hoje, eles não têm uma renda certa, porque eu com 18 anos tenho que escolher entre trabalhar ou estudar, porque isso tudo é política. Então, tipo, você pegar e falar assim, pra mim meio que me alienar e não falar disso é totalmente errado. Então a galera meio que tipo fica com o pé atrás, porque infelizmente esse discurso do Bolsonaro de conservador, tipo de família, é só uma parada meio que para prender a atenção das pessoas, enquanto ele e o economista dele, Paulo Guedes, estão acabando que, tipo, com a vida do pessoal que é classe média baixa, tá ligado? Acontece muito isso. O pessoal fala, não, mas eu apoio ele porque ele é a favor da família tradicional, sei lá o quê. Enquanto isso tá aí, ó, o preço da gasolina, o preço do gás, o preço das coisas, porque só prejudica a vida do trabalhador. E muita gente, infelizmente, não compreende isso. E quando a gente fala, a gente acaba se tornando chato. O cara que, não fala disso não, tô de saco cheio de política, o pessoal começa falando isso. Então, é um lugar bom para falar política, mas enquanto o número de seguidor é maior, entre aspas, mais dor de cabeça você tem. A gente conversou com o jovem Wagner Leonardo, músico e fotógrafo. Valeu, Wagner! Agora a gente vai conversar com o cientista político George Gomes Coutinho. Oi, George, é um prazer ter você de novo aqui com a gente. Olá, pessoal da Rádio NF. Olá, Álvaro. É um prazer estar aqui mais uma vez no podcast tão importante que vocês produzem para justamente ajudar a compreender e esclarecer as grandes questões que nós estamos vivendo em tempos tão complexos, né? A existência do podcast em si já é um presente para a população do Norte, Noroeste Fluminense e pelos alcances da internet até mesmo
de outras paragens, digamos assim. George, nesse mês de novembro tem mais um ato fora Bolsonaro. Essas manifestações tendem a crescer em número de participantes? Grandes manifestações, normalmente precisam ter, além de um objeto de contestação ou de denúncia que esteja muito claro, também um trabalho de base muito bem construído. Sem uma coisa ou outra, você não consegue ir além do teto, do quantitativo de manifestantes que nós temos, né? Eu acho que quem tem acompanhado as manifestações do Brasil em 2021 deve ter observado que o quantitativo de presentes não tem extrapolado muito do que seria a média dessas manifestações, o que inclui inclusive o quantitativo de cidades que participam dessas manifestações. Não por acaso se coloca como alternativa até mesmo que se concentre os recursos nas capitais, justamente por conta da visibilidade. Estou falando aí no caso do fora Bolsonaro, né? Mas então, nesse momento, se as manifestações vão crescer em termos quantitativos, aí, como eu falei, vai depender muitíssimo do trabalho das lideranças, né, dos militantes de base, porque diferente do que aconteceu, por exemplo, no Fora Dilma, em que havia uma participação muito engajada da grande mídia, neste momento não há no que tange o Fora Bolsonaro. O Fora Bolsonaro, ele, embora seja um sentimento crescente, enquanto mobilização de massa ainda é algo pulverizado, né? Muitos jovens estão se mobilizando até mesmo em coletivos e outros modelos de organização e participando cada vez mais. Como você vê esse interesse da juventude pelo protesto de rua? As ruas, quando ocupadas, elas são um importantíssimo mecanismo de constrangimento do sistema político formal. Ou seja, justamente grupos, né, que estão no poder, que precisam, inclusive, participar da concorrência eleitoral, ou seja, do voto, mobilizações de massa nas ruas, elas assustam, chamam a atenção para aquilo que está sendo ali exposto, para aquilo que está sendo discutido. Invariavelmente, por exemplo, algo que nós já vimos no caso do brasileiro da Nova República, um mecanismo constitucional como impeachment, por exemplo, ele não decanta, ele não eclode sem manifestações de massa nas ruas, né? Então as ruas elas são importantíssimas e o sistema político formal teme, com razão, quando elas estão sendo ocupadas de maneira consistente e sistemática. Eu acho que há nesse momento, né, especialmente no caso da juventude, a experimentação, digamos assim, né, de novas formas de mobilização, inclusive as formas digitais, né, as formas digitais que vai desde o antigo Orkut, as redes sociais, grupos de mensagem instantânea, né, Telegram, WhatsApp, formas de comunicação via memes, né? Então é muito importante notar que a juventude ela tende a saber utilizar esses instrumentos com muito mais habilidade, né? O potencial está dado. George, os constantes aumentos dos preços dos combustíveis que doem no bolso do brasileiro podem estimular a participação popular em manifestações contra o governo? Eu acho que até a década de 10 deste século, nós ainda não conhecíamos grupos de direita, extrema-direita, conservadores, reacionários, dotados de capacidade de mobilização. Por isso, não é alienígena, digamos assim, imaginar que a carestia da vida no Brasil não pudesse insuflar movimentos contra o governo. Então, o raciocínio está correto dentro de uma lógica histórica, mas a lógica ela mudou um pouco, porque agora nós temos setores mobilizados, até golpistas, né? Se nós pegarmos, por exemplo,
especialmente o setor dos caminhoneiros e dos donos das empresas de transporte. Enquanto grupo que promove a ação coletiva, o movimento muitas vezes flerta com pautas como o fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal, etc. Neste momento, embora, como eu falei, não seja nenhum absurdo se associar à carestia da vida, porque o impacto de combustível, o impacto é micro e macro, né, econômico. O impacto ele envolve o orçamento das famílias e envolve o custo da logística no Brasil. Então, faria sentido nós pensarmos que poderia daí decorrer um movimento, ou diferentes movimentos, contra o governo. Mas, nesse momento, a pauta do preço dos combustíveis, nesse momento, parece que afeta, influencia mais grupos que têm mais afinidades com o governo Bolsonaro do que contra o governo Bolsonaro, pelo menos neste momento. Pode-se ter uma reversão disso? É viável, até mesmo pelo impacto desse tipo de pauta. Mas nesse momento, o que nós temos são grupos que têm uma pauta eminentemente corporativa e usam justamente a carestia dos combustíveis como uma via para poder mobilizar e fazer exigências particularistas e corporativas. Não há nenhum tipo de reivindicação inclusiva, de ampliação de direitos, questões cidadãs nesse tipo de movimento, né? Neste momento, eu acho que o cenário é mais esse. A pauta dos combustíveis ela não vai trazer energia para os movimentos fora Bolsonaro, pelo menos não no curto prazo. Os atos têm uma pauta clara, o fora Bolsonaro. Com todo o cenário atual, o contexto político e o fato de estarmos a 1 ano de eleições presidenciais, o impeachment é uma possibilidade real e concreta nesse momento? Está muito próximo de eleições, né, majoritárias, né, de 22, quer dizer, estamos contando menos de 1 ano para as eleições. Eu acho que em termos dos atores políticos, do sistema político formal, o impeachment é no máximo uma pauta envergonhada. Ela não é levada suficientemente a sério por N razões, inclusive, além da proximidade das eleições, uma certa desmoralização do instrumento, no caso de 16, né, no caso da Dilma. Né, os questionamentos que surgiram jurídicos, teóricos, sociais, culturais, em torno do instrumento de impeachment de lá para cá, não foram poucos. Então, há uma certa desmoralização do instrumento. Não que ele não seja legítimo, mas a questão é que, especialmente entre os setores progressistas, particularmente do Partido dos Trabalhadores, há uma crítica à banalização do instrumento. Então, neste momento, eu acho que, como eu falei, o impeachment, no máximo, é uma pauta muito acanhada, envergonhada, e quem levanta talvez mais por questões morais, porque sabe, inclusive, Bolsonaro tem mais elementos factuais, concretos e indiscutíveis do que jamais sonhou qualquer opositor da Dilma Rousseff. Então, no máximo, é uma pauta acanhada, mas nesse momento não faz muito sentido. E eu diria até mais, para alguns grupos de oposição ao governo Bolsonaro, você manter um governo fraco no poder tem uma vantagem de que ele não consegue avançar suas pautas. É mais jogo ter um governo sangrando, mortalmente ferido e moribundo no poder, do que ter um governo forte com uma pauta contra a qual você luta, porque suas chances serão infinitamente menores. Eu particularmente desconfio dos ganhos da instrumentalidade da pauta do impeachment. Como eu falei, ela pode ser até colocada, levantada, até mesmo por questões morais, mas agora em termos políticos e práticos e pragmáticos, não parece fazer grande sentido. Conversamos com o cientista político George Gomes Coutinho. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Sem dúvida alguma, eu que agradeço o convite, sempre muito honrado de
colaborar com a Rádio NF, com o Sindipetro, com o podcast, dado que vocês fazem um trabalho de impacto cidadão e cívico tão relevante e algo tão importante para a nossa sociedade civil. Um abraço e agradeço também a atenção dos ouvintes da Rádio NF. Bom, ficamos por aqui, mas na semana que vem tem mais podcast. Tchau, tchau, até lá!